Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Quarta-feira, 20 de agosto de 2025, estamos aqui em nossos estúdios de Campinas, muito felizes. Estivemos ontem em Minas Gerais, no coração do café, lá na cidade de Machado, só café bom, meu Deus do céu. Pessoal, como é bom tomar café bom, que maravilha. E com essa positividade, vamos dizer assim, vamos iniciar a nossa edição de hoje com uma manchete que aconteceu agora, a primeira informação que aconteceu agora há pouco, onde o governo Lula sofreu uma derrota lá na formação da CPMI do INSS. O governo sofre derrota e opositores de Lula são eleitos para a presidência e relatoria da Comissão sobre Fraudes. Foi eleito o senador Carlos Viana contra o Osmar Aziz. Omar Aziz, do Amazonas, tinha deixado o Lula satisfeito. Está entrando agora, a oposição venceu na votação e colocou o Carlos Viana, da oposição, para comandar a CPMI do INSS. Será? E a relatoria que estava o Alfredo Gaspar, aliás, que estava o Ricardo Aires do Tocantins, agora é do Alfredo Gaspar, um deputado bolsonarista. Como escreve aí a manchete de O Globo, Planalto contava com comando aliado para travar investigações e amenizar desgastes. Agora vai ter desgaste, né? Porque, claro, o presidente é que põe a ordem das coisas, né? Faz a sucessão, organiza a CPMI e chama as testemunhas. E aí o parente do Lula está no tiro. Vamos ver, vamos acompanhar, é o nosso assunto de hoje, como também é o que aconteceu ontem com o Flávio Dino tentando peitar os americanos na Lei Magnitsky. E aí a consequência, bancos brasileiros derretem na bolsa e perdem quase 42 bilhões num dia só em valor de mercado, com atenção sobre a Lei Magnitsky. É a reportagem, é a manchete que nós estamos colocando no ar. E, ao mesmo tempo, terceira manchete, toda a força, entre aspas, vindo lá de Washington, Casa Branca, chama governo Maduro de narcoterrorista, enquanto frota naval americana se aproxima da costa da Venezuela. E o Maduro está com aquele jeitinho de querer enfrentar. Tem até submarino nuclear se aproximando da costa da Venezuela. Certamente o Trump acertou isso com o Putin. Então, esperamos o que vai acontecer daqui a pouco, mais à frente. Bom, pesquisa de hoje da Quest, até que parece ser boa para o Lula. Ele diminuiu a reprovação, agora é 51 contra 46. Mas preste atenção, diminuiu, mas ele continua desaprovado mesmo com todo o esforço que ele fez de se abraçar com a bandeira, lutar contra as sanções do Trump, gastou energia, continua desaprovado. 51 a 46, vamos falar sobre isso. Vamos falar de tempo. Revista Oeste, ciclone provoca ventos de até 100 km por hora no sul nesta quarta-feira, dia 20. E a capital de São Paulo, vamos ao Sérgio Braga para saber como é que está o tempo, a temperatura aí na capital paulista. Sérgio Braga, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Subiu a temperatura, está fazendo calorzinho agora, 27 graus. Veja só, 27 graus hoje, depois de uma madrugada um pouquinho mais quente. Uma mínima aí em torno dos 16 graus. Temperatura deve seguir assim, deve atingir pelo menos os 30 graus nessa tarde. Essa é, inclusive, a informação, destaque do jornal Folha de São Paulo. E o calor vai continuar, vai até o próximo sábado. Depois volta a ter uma nova onda de frio. A temperatura deve cair a partir do final de semana
e assim vai até o finalzinho desse inverno. Muito calor agora em São Paulo e daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações sobre a previsão do tempo, sobre esse ciclone extratropical lá no sul que está causando rajadas e ventos fortes em vários estados do sul, também parte do Mato Grosso do Sul, mas tudo isso daqui a pouquinho, João Batista. Muito bem, ontem, já que você mostrou isso, vamos mostrar o ciclone de ontem, que ele está atuando ainda, mas ele entrou ontem quebrando, né? Então veja o ciclone, a força dos ventos de ontem, e olha aí, é a posição do ciclone fazendo toda essa curva, veio em cima do sul do país e entrou lá na divisa do Paraguai com o Mato Grosso do Sul, lá na cidade de Paranhos, e aí, como eu disse, entrou quebrando. Veja a imagem que nós temos da quebradeira dos ventos lá na fronteira com o Paraguai, Paranhos, Mato Grosso do Sul. Muito forte, né? Esperamos que quando chegar aqui no Sudeste brasileiro não venha com tanta força assim, mas há uma expectativa que ele espalhe umidade até lá para cima onde eu estava, lá em Minas Gerais, lá em Varginha. O pessoal tem uma informação que pode até chover nos cafezais e com muita preocupação, porque se passou essa friagem, vai dar a florada, será que depois nós vamos ter chuvas para segurar a florada? Essa é a grande angústia que está acontecendo, tomando conta dos cafezais brasileiros, porque tem uma quebra impressionante na produção de cafés do Brasil, por isso que os preços subiram do café ontem, e o Sérgio Braga vai trazer essas informações já para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Mas antes de mais nada, claro, a nossa bandeira, como sempre a gente faz, a gente abre o programa mostrando as cores da nossa bandeira com a frase que nós temos certeza que vai acontecer, que o Brasil vencerá. O Brasil vencerá com a força dos produtores rurais que sustentam o nosso país e nos animam aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Alterações na CPMI do INSS foi a nossa manchete, nós vamos falar sobre isso ao longo do programa, mas agora vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, chuva leve, garoa em Curitiba. Vamos lá, Mercadão de Chicago de lado, começou levemente negativo, agora levemente positivo. Segue sem grandes novidades por lá. O pessoal do ProFarm segue mostrando que as lavouras seguem dentro do normal, sem grandes novidades, nem para cima, nem para baixo. China continua comprando forte no Brasil, mercadão brasileiro aí, agitado, embarcando a todo vapor aí nos portos. E aqui temos aí a boa notícia que o balcão está no melhor momento do ano. Cavalinho encilhado de balcão, João Batista. Hoje melhorou 50 centavos em relação a ontem, está dentro dos melhores momentos aí os balcões brasileiros e o pessoal negociando. Comercialização segue, mais ou menos 121,5 milhões de toneladas negociadas. Cada dia que passa os volumes estão fluindo e o grosso está indo para exportação, e China levando mais de 70% da soja que está sendo negociada. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Esperam vocês. Mudança chegando aqui no sul, né? Deu já um episódio de chuva agora, vem mais outro episódio de chuva nesse fim de semana, que pode ser forte no Rio Grande do Sul, e frio semana que vem, que pode pegar quem plantou milho cedo. Detalhes na previsão. No mercado de pecuária, boi gordo segue em estabilidade nesse momento, mas daqui a pouquinho a gente passa as cotações, inclusive a alta em 4 praças pesquisadas pela Scott, mas antes aquele giro, né? Primeiro na Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York, acompanhar o que acontece no mercado das bolsas nesse momento. Só o algodão que segue do lado negativo, todas as outras commodities em alta. Começando pela Bolsa de Chicago, a soja, que nesse momento sobe 0,42% a $10, 38 mais 38. Milho, 0,28% de alta, $4 mais 4,12. Tem o trigo ainda em Chicago, $5, 25,87, alta de 1,30%.
13%. Em Nova York, o café sobe 1,98% a 355,95. Sobe também, daqui a pouquinho a gente vai confirmar, o café robusta a 4.453 dólares na Bolsa de Londres. Açúcar, negociado em alta a 16,63, alta de 1,96%. Algodão, recua 0,22% a 67,39. Petróleo, 62,61, alta de 1,36%. O ouro, mais um dia de alta, 3.386 dólares e 62, sobe 0,83% por onça Troia. No mercado cambial, Gleidson, como é que está o dólar agora? Recua. Depois de alta ontem, hoje o dólar recua 0,68% a R$ 5,46 mais 60. Já o índice Bovespa, que teve ontem uma queda, principalmente pelo fraco desempenho dos bancos, que continuam fragilizadas as ações das instituições bancárias, está aí, hoje sobe 0,09%, bem próximo da estabilidade, portanto, aos 134.565 pontos. Vamos mais uma vez dar uma olhadinha na Bolsa de Chicago. Com a soja, está aí 10 dólares, 38 mais 63, alta de 0,45. Temos agora o café. Café negociado na Bolsa de Londres, confirmando a alta de 0,56% a 4.453 dólares por tonelada. Café arábica em Nova York também sobe a alta de 1,84% a 355,22. Agora, quanto ao mercado do boi gordo, lá na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações mistas, mas o mercado segue com estabilidade, mercado físico, mercado futuro, está aí oscilando, agosto a 311,50, 0,16 de alta, setembro 319,50, 0,08% de queda, outubro a 325,15, 0,06 de alta, novembro 329 mais 5, alta de 0,40%. Mercado físico, 4 praças hoje, segundo a Scott Consultoria, apresentaram alta, demais estabilidade para a referência São Paulo, Barreto, Saracatuba, 313,50, boi comum já descontado a prazo. Cuiabá, 301,50, região norte do MT, 302,50, sudoeste do MT, R$300 mais 50 centavos. Daqui a pouquinho a gente confirma outras praças, inclusive de comercialização, a apuração feita, inclusive, pela própria Scott Consultoria. Mas antes, lembro mais uma vez que daqui a pouquinho tem um comentário direto do Luiz Gustavo Sussumo, do CPEA, e também Isabela Camargo, direto do Bebedouro, conversando e fazendo um balanço do que acontece no mercado de pecuária. João Batista. Pois é, Barretos, terra do peão, né? Nossa, tá uma festança lá, cara. 303,50, arroba. Vamos saber dos nossos analistas qual é a tendência para o boi. E vou falar novamente do café que o Sérgio Braga mostrou, onde hoje quem está subindo é o Arábica, lá em Nova York. O Conilon ontem deu um salto de mais de 6%, a Arábica também subiu, mas o Conilon foi o grande destaque de ontem. Por quê? Porque são duas informações. A primeira é que os fundos vieram comprando. Não tem participação da produção. Os cafeicultores não estão vendendo. Quem está comprando, quem está movimentando o mercado do café são os fundos pesados, compram muito. Então, por que eles estão comprando? Porque tem uma evidência clara de que não tem café, os estoques estão muito baixos, a colheita que está andando ainda, onde nós estávamos, lá no sul de Minas, Varginha, Machado, aquele coração do café, ainda tem gente colhendo. E o grão que está aparecendo é um grão assim, muito fraquinho, não bem formado, só, às vezes não é um moca, o café moca aquele que é um grão enrugado, mas é só, às vezes, dentro do café assim, só tem uma aba. Então tem muito pouco café, o pessoal precisa colher muito para encher uma saca e essa evidência de falta de café está se acentuando com essa possível florada que vai dar, que vai ter mais perdas, então o pessoal se assustou, os fundos compraram e o café subiu. Hoje quem está subindo mais é o contrato C do Arábica lá em Nova York, 1,75% de alta, 355,15, está aí, 355,15. E o café de Londres também está em alta de 4.453 dólares a tonelada, alta de 0,56. O Bruno Labs vai fazer mais uma vez uma análise do comportamento do mercado, mas em síntese é isso. Os fundos comprando porque não tem café, a colheita não terminou, muita preocupação com as chuvas que podem traduzir uma florada irregular, né?
vai ter flor aqui, depois não cai o fruto, uma confusão danada e vai faltar pouco café. Aliás, vai faltar café, temos uma oferta de pouco café nesse instante. Muito bem, outro destaque é a história, né, da política brasileira. Hoje entrou a história da CPMI, mas o nosso destaque mesmo é em cima da posição do Flávio Dino, que resolveu peitar, né, a lei Magnitsky, resolveu peitar as sanções do Trump, mas ontem à tarde ele recuou, por isso que o dólar já deu uma melhoradinha. Ele recuou, né, tentou livrar a cara, mas ontem ele fez um estrago na economia, nas finanças, principalmente no valor dos bancos, o valor das ações do banco. Bancos perderam ontem 41 bilhões de reais. Não estou falando 41 mil reais, nem 41 milhões, estou falando 41 bilhões num dia só em valor de mercado com a decisão de Dino sobre a lei Magnitsky. Tem uma outra manchete que diz, olha, a Folha analisando, os bancos caem na bolsa e perdem 41 em valor de mercado após sinalização de Dino querer enfrentar a lei Magnitsky. Ele queria impedir que houvesse uma sanção sobre o Alexandre de Moraes, mas é uma sanção sobre empresas americanas. Empresa americana, né, que está aqui, empresa americana, equipamento, tudo. Essa transmissão é feita com tecnologia americana, os jovens americanos foram estudar, né? Aí nós temos o celular, tal. A sanção é sobre tudo, né? WhatsApp, né? Cartões. E aí o Dino tentou enfrentar, não deu certo, e aí nós resolvemos fazer uma pergunta para você. Então, hoje a nossa enquete, que já está inaugurada, quem está ali no YouTube, a enquete pergunta: o que pode acontecer com a decisão de Flávio Dino ao enfrentar as sanções americanas? Alternativa 1 para o senhor nos ajudar. Pode blindar o STF, por que não? Agora, ao mesmo tempo, pode quebrar os bancos, é a opção 2. A terceira oposição, né, a terceira alternativa é a do Lula. Não, vai fortalecer a soberania. E a quarta, o Flávio Dino ganhar uma Magnitsky tal qual o Alexandre de Moraes. 4 alternativas para vocês escolherem na nossa enquete de hoje e nos ajudar a nos orientar qual vai ser o nosso comportamento em relação a isso. Nos ajude a fazer o Tempo Dinheiro, responda à enquete que já está subindo, já subiu aqui no YouTube. Vocês, sempre eu digo isso, vocês que estão em outras plataformas, nós temos 7 plataformas. Volte ali para o YouTube, dá uma bicadinha, preencha a enquete para a gente ter a melhor posição aqui dos nossos telespectadores do Tempo e Dinheiro. Então nós vamos rodar a enquete, vamos dar um acompanhamento, ela vai até o fim do programa, às 2 horas. Agora eu quero falar do nosso serviço, que é o Clube do Tempo e Dinheiro. Pessoal, tem muita gente aderindo, eu estou muito feliz, a nossa audiência está excelente, a adesão de pessoas se associando ao clube está maravilhoso. Então, para os que não entraram ainda, experimentem, nós lhe damos 7 dias grátis para vocês experimentar, ser um integrante, um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. É uma comunidade de informação que tem 15 grupos dentro dessa comunidade. Aquela história que eu sempre falo, eu gosto só de soja, tá bom, mas tem soja, tem arroz, tem café, tem cana, tem energia, tem sustentabilidade, tem hortifrutis, tem política. Então são grupos separados. Se você quiser, você fica sócio, fica no seu grupo, não vai para outra se não quiser, mas se quiser você preenche e participa dos 15 grupos dessa comunidade do Clube do Tempo e Dinheiro. 7 dias grátis para você experimentar. Como é que você faz para entrar? Mande uma mensagem, a dona Léa da Luz vai ter um imenso prazer de colocar você como mais um produtor rural muito bem informado do meu Brasil. Mande uma mensagem para esse telefone, 19 9 98 13 29 15. É o telefone para você aderir, ser um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você nos ajuda a falar cada vez mais alto e mais longe. E nós lhe damos o melhor serviço com atualidades, que é o Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Vamos agora ao Giro Rural, as principais manchetes do agro, com base no Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. IPPA-CPEA. Em julho, o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários apresentou uma queda de 3,2%, mas no ano a alta é de 16,4%, com desempenho positivo do grupo hortifrutícolas, que avançou 3,4%. Arroz CPEA, menor liquidez e baixas externas e cambial mantém pressão sobre os valores. Algodão CPEA, com maior oferta e pressão compradora,
Cotações seguem em queda. Café CPEA em forte alta. Preços retomam patamares do mês de junho. Manga CPEA, geadas e perspectivas da temporada paulista de 2025-26 devem impactar positivamente os preços das frutas, que já devem ser colhidas no mês de setembro. E na sequência, as manchetes da economia e da política do Brasil e do mundo. Sérgio Braga é com você. Da Gazeta do Povo, Casa Branca diz que vai usar todo o poder americano contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Do Investing, Estados Unidos enviam 3 navios de guerra para a região próxima à Venezuela. A medida faz parte do combate ao narcotráfico na América Latina, que tem o ditador Maduro apontado pelos Estados Unidos como líder de cartel. Do Globo, integrantes do governo brasileiro veem movimentação militar americana como possível preparação para intervenção na Venezuela. Cabeça de líder venezuelano Nicolás Maduro foi colocada a prêmio por Washington. Do jornal Metrópolis, o Ministério da Defesa autorizou pouso de avião militar dos Estados Unidos em São Paulo. A aeronave sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Guarulhos ontem à noite após passagem por Porto Alegre. Da revista Oeste, bancos estão perplexos com Dino, diz o jornal Globo. No jornal Globo, Malu Gaspar, Magnitsky, conduta de bancos sobre contas e morais segue pareceres de escritórios dos Estados Unidos. Além de consultar seus próprios departamentos jurídicos e advogados no Brasil, as cúpulas de grandes bancos nacionais acionaram escritórios de advocacia dos Estados Unidos em busca de orientações sobre o cumprimento das sanções estabelecidas pela Lei Magnitsky. Do Metrópolis, após, entre aspas, motim, Câmara aprova urgência de punição a deputados. O presidente da Casa, Hugo Mota, defendeu a proposta como uma alternativa, entre aspas, pedagógica para parlamentares. No G1, pesquisa Quest, 51% desaprovam o governo Lula e 46% aprovam a gestão do petista. Lula voltou a ter mais aprovação entre os que ganham até 2 salários mínimos, os de ensino fundamental e os moradores do Nordeste. Da Folha de São Paulo, esquerda sofre derrota histórica em todos os departamentos da Bolívia e quase some do Congresso. Partido Democrata Cristão se consolida como maior força política do país. Aqui no Brasil também a esquerda acaba de sofrer uma derrota lá no Congresso, porque nós tínhamos a manchete para comentar, que era a atuação do Omar Aziz no comando da CPMI, que ele foi o comando também da CPMI da Covid, né? E a presença dele na CPMI do INSS estava colocando em dúvida a profundidade dessa CPMI. Fizemos uma enquete ontem. Gleide, você tem a enquete de ontem só para a gente mostrar como é que foi a nossa pesquisa? Ó, 605 votos, nós tínhamos perguntado, na sua opinião, a CPMI do INSS vai prender os ladrões e trazer o dinheiro de volta? Ganhou estourado, ou não vai dar em nada, e nós até colocamos uma segunda alternativa, que seria um deboche, né? O ha, deu 30%, então todo mundo colocando em dúvida. Só que hoje, agora de manhã, agora há pouco, as coisas mudaram. Tiraram o Omar Aziz da presidência, tiraram quem? A oposição foi vencedora e colocaram novos condutores no comando da CPMI do INSS. Carlos Viana é o presidente e o relator é o Alfredo Gaspar, um deputado bolsonarista. Por isso que o Globo está dizendo que o Planalto contava com comando aliado para travar investigações e amenizar desgastes, e não foi o que aconteceu. Então, assim, com isso, nós temos uma outra manchete aí, ó. CPMI do INSS instalada hoje mira consignado irmãos de Lula, 4 meses após o escândalo. Derrota fragorosa para a esquerda, derrota fragorosa para o Lula. Bom, enquanto isso, o governo Lula também está muito preocupado com a operação militar que o Trump está fazendo na América Latina, né, mirando a Venezuela,
E hoje nós temos a informação que os americanos também cancelaram evento militar com o Brasil e acendendo alerta na defesa, ou seja, os americanos estão colocando o Brasil com um estado semelhante à Venezuela, que é um estado narcotraficante. No nosso caso aqui, não chegamos a esse ponto, mas para Trump, para o governo americano, o nosso governo é de esquerda tentando se aproximar aos comunistas, e isso tudo faz com que haja essa movimentação, esse alerta do governo Lula. Agora, hoje, mais uma vez, eu quero dar relevância, olha aí, as forças americanas se aproximando da Venezuela do Maduro. Estados Unidos enviam navios de guerra para águas da Venezuela por promessa de Trump de combater as drogas. Aí já vai tirar esse governo narcotraficante da Venezuela do Maduro. E aqui no Brasil, para encerrar a nossa opinião, nós temos a pesquisa Quest, onde Lula é desaprovado por 51% em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Lula é desaprovado nesses estados, enquanto que ele é avaliado no Nordeste brasileiro, né? Ele é avaliado em Pernambuco e na Bahia. Diminuiu, né? 51 a 45, diminuiu, mas ele continua desaprovado, apesar de todo o esforço feito para ter uma nova narrativa, se amarrou na bandeira, disse que nós estamos defendendo a soberania, lutando contra as sanções, continua desaprovado. Essa é a toada e nós esperamos, aqui, opinião nossa, do Tempo e Dinheiro, esperamos que nas eleições do ano que vem nós tenhamos maioria absoluta no Senado para mudar a Constituição, reformar a Constituição, tirar o poder que está todo centralizado lá no STF. Temos que dar o poder para o Congresso, porque é lá que as leis são feitas e são os nossos representantes. Nós esperamos que nas eleições do ano que vem aconteça isso e também a mudança do comando lá no Palácio do Planalto. Por quê? Porque esse é o desejo da maioria da população, esse é o desejo principalmente dos nossos amigos produtores rurais. Por isso que a gente sempre insiste em mostrar que aqui o Tempo e Dinheiro é uma trincheira em defesa da liberdade de pensamento e de expressão e na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E é Tempo e Dinheiro, então vamos às notícias do tempo com Sérgio Braga. E vamos falar sobre duas situações distintas no sul do Brasil e o Brasil central. Primeiro, a Climatempo destaca que o ar continua muito seco, vai ficar assim, veranico, em pelo menos 18 estados, várias regiões do Brasil, com umidade abaixo de 20%. E nos próximos dias, esses níveis de umidade devem ficar ainda pior. Mas da Folha de São Paulo, aliás, a Folha de Mato Grosso do Sul, mostrando que o estado deve também ser atingido pelas chuvas provocadas por esse ciclone extratropical. Metrópolis destacando, aliás, que a frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul, leva a risco de tempestades também com ventos fortes. E olha só, os ventos fortes são provocados por esse ciclone extratropical que está atuando no sul do Brasil, da América do Sul, levando muita chuva também para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o estado do Paraná, além do Mato Grosso do Sul. Esse vídeo a gente percebe o deslocamento do ciclone que vem pela Argentina, vai pelo Uruguai e segue entrando no Brasil e se dirigindo aí, seguindo para o Oceano Atlântico. E olha só, já provocou problemas, já provocou estragos, inclusive na fronteira do Mato Grosso do Sul do Brasil com o Paraguai. Ontem em Capitão Bado, dá uma olhadinha essas imagens que chegaram para a gente aqui, mostrando os estragos desse vento forte lá no Paraguai. Mostra para a gente, Cleidson. A parte do container lá, barracão, colhedeira, plantadeira tá ali, ó, uma colhedeira aqui no caso, a outra mais no fundo lá, cheia de ferro por cima, tanque de diesel, boi seco, o Uno do Ricardo tá lá no fundo, ali tá para trás a caminhonete do Gordinho, ó o T7, bagaçou todos os vidros, né? Entrou lata para todo lado mesmo, o Hércules lá no fundo, acabou o barracão. Aí. É toda a estrutura retorcida. Paranhos também na fronteira com o Brasil, Mato Grosso do Sul, também ocorreu mesmo. Mostra pra gente, Gleidson.
O destaque do Correio do Povo mostrando que cidades da região serrana do Rio também entram em estágio de atenção. A Defesa Civil, inclusive, avalia a possibilidade de interdição de imóveis em Petrópolis. Vamos dar uma olhadinha no mapa do INET, mostrando as condições de chuva forte no norte do Brasil. Olha só a faixa mais extensa do verde mais escuro sobre os estados Mato Grosso do Sul, também estado de Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e a região norte do Rio Grande do Sul, com essa passagem desse ciclone extratropical. Em tempo real, vamos ver a umidade Brasil afora. Olha só quanta chuva registrada no litoral, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul, também no litoral de Santa Catarina, Paraná, passando pelo estado de São Paulo, deve provocar chuvas aqui na capital, mas segue intenso na região sul do Brasil. Norte do Brasil também tem regiões, né, tem vários estados com chuva nesse momento. O Brasil Central continua com tempo seco, mas muita umidade, esse corredor de umidade trazendo chuvas para o sul do Brasil, também parte da região sudeste, principalmente litoral de São Paulo, também do Rio de Janeiro. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 21, até a próxima quarta-feira, dia 27, com ciclone extratropical, mantendo chuvas e ventos pesados sobre o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, também está de Santa Catarina, Paraná, parte de Mato Grosso do Sul. No dia 22, sexta-feira, a chuva continua concentrada na região sul e voltando esse ciclone extratropical, passando, se deslocando da Argentina, passando pelo Uruguai e seguindo em direção ao Oceano Atlântico, mas provocando muita chuva no dia 24, próximo domingo, sobre os estados do Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, parte de Mato Grosso do Sul. Região central do Brasil continua com previsão de tempo seco no início da próxima semana, chuvas concentradas no leste do Nordeste, norte do Brasil. A frente fria segue avançando e alcança o estado do Paraná no próximo dia 26, terça-feira, provocando chuvas também no estado de São Paulo e muita chuva no litoral do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo o Espírito Santo, a faixa leste do Nordeste com chuvas e também a região norte. Brasil Central e o Rio Grande do Sul seguem com tempo firme, mais seco a partir do dia 27. Vamos direto agora à Serra Catarinense, conversar com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Ó, de hoje até o dia 24, que vai ser domingo, está indicando o quê? Ó, aqui no sul, tu vê que está dando uma boa chuva no Rio Grande do Sul. Essa que veio agora não foi muito significativa, mas deu em alguns lugares 40, 50, 30, 20, teve locais que choveu pouco. Passou essa frente, essa baixa pressão, não deu praticamente nada de tempo severo no sul do Brasil, talvez alguma coisinha aqui no noroeste do Paraná, e deu um possível tornado aqui em Paranhos e Amambai, aqui no Mato Grosso do Sul. É a única região que deu algum problema de tempo severo. Em toda a região sul, passou tranquilo. O ciclone está aqui, ó, como se estivesse aqui no sul do Uruguai e Argentina. É um estardalhaço miserável na mídia para nada. O dia que precisar dar um aviso sério, ninguém vai acreditar. Estamos aqui com chuva e com possibilidade de uma boa chuva entre sexta, sábado no Rio Grande do Sul e domingo mais no norte. Hoje ainda pode ter vento forte aqui, ó, no centro-sul do Rio Grande do Sul, pode ter vento forte que possa afetar a rede elétrica, que ali parece que qualquer ventinho derruba. No centro do país, nós temos o quê? Condição de tempo seco. Alguma chuvinha aqui também no oeste do Mato Grosso, que deve ser hoje. No Mato Grosso do Sul, um pouco ontem, um pouco hoje. Amanhã, pouca chance e depois só de domingo para segunda. Aqui na Amazônia também alguma chuva e no litoral do Nordeste. Pode ser que dê alguma coisa forte pontual. Quando chega os 15 dias, de 20 a 3 de setembro, boa chuva no Amazonas, no Acre, Rondônia, grande área aqui dessa parte central do país, nada de chuva. Tu vê, começa aqui, ó, aquilo que a gente veio falando. A chuva começa a aparecer aqui entre o Acre, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, à medida que a gente vai entrando em setembro. Um pouquinho de chuva aqui no oeste do Mato Grosso do Sul também, uma chuva mais consistente no sul e oeste do estado. No extremo oeste de São Paulo, sul de São Paulo, litoral de São Paulo, começa a aparecer alguma chuva aqui no centro-norte, sul de Goiás, aqui no Cerrado Mineiro, no sul de Minas também, na Mata Mineira. Começa aos pouquinhos a chuva aparecer por aqui. À medida que a gente vai chegando setembro, a chuva começa a aparecer na área do café. Esse ano a chuva chega mais cedo
a estação seca foi mais curta e menos agressiva do que em anos normais. E aqui no litoral do Nordeste, uma chuva também consistente. No Sul, a chuva ganha corpo. Ó. Chove bem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, melhor aqui na divisa com São Paulo, Paraguai, Uruguai. Pode ter algum transtorno pontual devido ao excesso de chuva para o pessoal que já plantou, que vai plantar, ou que está pensando em plantar, áreas também de rios, coisas assim. É bom o pessoal ficar atento, que entre sexta e sábado pode ter uma chuva mais forte aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabe alguma ocorrência de granizo e vento. Para quem não plantou o milho, deixe passar esse evento e comece a plantar semana que vem. Para quem já plantou o milho, é o frio que vai ser o problema. A anomalia de chuva está aqui, ó. Nos próximos 15 dias, o sul do Brasil começou a ficar acima da média, diminuiu a anomalia negativa nessa região aqui, e grande parte do país normal. Um pouco abaixo, um pouco acima, bom aqui também no litoral do Nordeste, mas aqui, ó, Sudoeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um bom volume de chuva. E aqui está indicando, entre 24 e 31 de agosto, nós temos a entrada de uma massa de ar frio que vai baixar a temperatura no centro-sul. Na segunda-feira, nessa região aqui, ó, toda essa área aqui do Rio Grande do Sul pode ter geada. Quem plantou o milho cedo e que está com o milho pequenininho fora da terra, tem uma boa chance de queimar. Então, entre segunda, terça e quarta, pode ter geadas com potencial de danos para quem plantou muito cedo safra de verão e para quem tem o trigo em fase de florescimento, na fase reprodutiva, que é bem sensível ao frio. Também tem que ficar atento aqui na terça-feira e quarta, no meio oeste, em relação à geada. Também. Aqui na Serra não, porque o frio agora é benéfico. Na quinta-feira pode ter geada fraca aqui nos Campos de Palmas, aqui na Serra Catarinense e topo do Rio Grande do Sul. Mas semana que vem preocupa para quem plantou cedo. E a gente alertou. No começo do inverno, ali no mês de maio, e mesmo em abril, a gente já vinha alertando. No nosso canal, no Tempo e Dinheiro, nas nossas redes sociais, esse ano o inverno vai ser de normal a frio, podendo ser um inverno bem mais rigoroso, e o frio vai terminar tarde. Então, quem plantou milho cedo agora foi teimoso. Pode correr o risco de ter uma perda razoável e ter que replantar e gastar mais com semente. Então, procurem saber usar bem a informação para ter menos prejuízo e maximizar mais o setor agrícola. E acompanhe o nosso canal. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Fazendo observações, fazendo alertas para a gente, mas assim, falando de tempo, como o Coutinho mostrou, na segunda-feira, dia 25, olha as geadas, olha a faixa de geadas que nós temos para mostrar para vocês, vindo do Paraguai, o Corisul, ali e entrando no sul do Rio Grande do Sul. Então essa faixa azul sobre o vermelho é onde teremos geadas praticamente com certeza nessas áreas aí. E o Coutinho bravo. Não era para plantar, era para esperar. Tá aí, primeira informação. Agora, evoluindo, o tempo está mudando, pessoal. Evoluindo, está dentro do calendário, né, no inverno para a primavera, mas ainda teremos frio em setembro. Essa é uma imagem de risco de geadas para 8 de setembro. Minas Gerais está muita seca, o centro-oeste, Goiás para frente, muito seco, mas dia 8 de setembro temos uma segunda onda de geadas. Então a primeira agora, segunda-feira, dia 8 de setembro, segunda onda de geadas. E como é que fica o tempo? Eu estou falando que o tempo está mudando. Olha esses dois mapas do agrotempo. De 19 de agosto a 24 de setembro, não entrou ainda mapas de chuva lá em cima. Não entrou umidade, isso tá mais para frio. Esse mapa aí, ó, 19 de agosto a 24 de setembro. Mas no começo de setembro não vai ter a entrada da florada, das chuvas? Ainda não. Olha o próximo mapa aí, 18 a 2 de outubro. Umidade lá no Rio Grande do Sul, esse azul é muita chuva, e umidade lá em cima em Goiás, Minas Gerais, talvez. Agora, para nós aqui, no Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, São Paulo, sul de Minas Gerais, Paraná, ó, sem chuvas acentuadas. O máximo, talvez, nos litorais, onde está verde ali. Mas o restante, até 2 de outubro, as chuvas plantadeiras, pelo menos pegando o centro-sul do Brasil, não vão chegar, segundo o Agrotempo. Preste atenção, são as informações do clima aqui do Tempo e Dinheiro. Os nossos amigos, os membros do YouTube do Tempo e Dinheiro, principais manchetes. Nesse instante, o José Hinderburgs, ele está dizendo, fui o primeirão a entrar no clube. Muito bem, nas mensagens que nós recebemos aqui no YouTube.
Maurício Carneiro Junqueira foi o segundo, dando boa tarde. Marinho Teixeira, o meu amigo lá de Tambaracá, norte do Paraná. Chuvisco por aqui no norte do Paraná. De Bocaina, Santa Catarina, Maico Souza. Vanderlei Carlos Amadei, dizendo que lá em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, 19 graus, sol com vento. Né? Aí vamos em frente. Nova Canaã, norte do Mato Grosso, Cláudio Siquieri. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, São Paulo está dizendo que tem 50 milímetros de chuva por lá. Buritizeiros, Minas Gerais, Miguel Zonzin Neto diz que nesse instante tem muito sol lá em cima. César Eduardo Ventura Duarte, de Dourados, Mato Grosso do Sul, mandando um abraço, uma boa tarde para todos nós. A Patrícia Marcondes, também minha amiga lá do oeste de Mato Grosso, de Diamantino. Juliano Doringon, Santa Catarina, tempo seco, tempo bom. Né? Celso Magnani, Celso Maganin, é isso aí. O Leandro de Oliveira, eu falo do município de Itabela, no extremo sul do estado da Bahia. Leandro de Oliveira. E assim vai, né? Nossa, quanta gente. Pinhão, Paraná, o Farofa Moreira, sol alto no Pinhão. E vamos em frente. Miguel Zonzin Neto. Miguel Zonzin Neto disse que o pessoal... Diz que o Dino, a oposição mudou a nossa pesquisa, porque eles assistiram o Tempo e Dinheiro, viram pesquisas com nossas respostas e mudaram de ideia, já que nós falamos que não ia dar nada a CPMI. Parece que agora vai e nós vamos acompanhar. Falando nisso, como é que está a nossa enquete de hoje? Gleidson, como é que está? Vamos fazer uma prévia desse instante. 370, tem muito mais votos. Essa prévia foi feita agora há pouco. Mas vamos atualizar já já. Nesse instante nós estamos perguntando o que pode acontecer, né, com a decisão de Flávio Dino de enfrentar as sanções americanas, blindar o STF 11%, quebrar os bancos 32%, fortalecer a soberania 5% e o Dino ganhar uma Magnifique 53%. 416 votos agora, atualizamos. Vote, entre no YouTube para votar, depois você volta para a sua plataforma. E na sequência, depois do intervalo, vem aí Vlamir Brandalize e vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
Volta Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Vamos falar de preços de soja, analisar o andamento do mercado de milho. Já antecipando, o Vlamir já antecipou, que nós temos mais um dia de cavalinho, ou seja, para você aproveitar um momento bom dos negócios da soja aqui dentro do Brasil, enquanto que lá nos Estados Unidos a China não voltou ainda, os mercados estão de lado e nós podemos comprovar isso nas cotações de Chicago. Leve alta para a soja novembro, a 10,36, 263. O gráfico mostra a estabilidade nos negócios da soja. Não estouraram aí também, não desabou, mas também não evoluiu, o que mostra que a China ainda não entrou. Os 4 principais vencimentos de Chicago, lá da CME, estão de lado, né? Setembro 10,14,50, novembro 10,35,5, janeiro 10,55 e o março 10 dólares com 71 centes por bushel, leves altas na soja lá em Chicago. Aqui no Brasil, base Porto de Paranaguá na Bolsa, na B3, o contrato setembro, 22 dólares e 43 por saca, uma alta até que razoável, e novembro 22,88, mas não está saindo dos 22. Vamos analisar o mercado da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Com Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Deu uma garoadinha aí? O cavalinho tá por aí, João Batista. Segura Deu o uma bicho, dá uma cenourinha e uma alfafa pra ele. Tá. Deu uma garoadinha aí? De manhã amanheceu, na noite garoou, de manhã tava garoando, agora abriu o sol. Tá bom. Mas teve uma garoa, assim. Bom, você antecipou, você fez uma chamada dizendo que tem cavalinho, ou seja, para os mercados internos brasileiros, mas antes a sua análise do mercado global que a gente retrata lá em Chicago. Como é que estão as coisas para a soja? Olha, João Batista, que nem você comentou, a China ainda não está lá no mercado americano. Agora pela manhã ele teve até um momento que estava levemente negativo, depois teve um anúncio aí, comentários de representantes do governo Trump que seguem negociando com a China e aparentemente tá evoluindo essa negociação com relação às tarifas, né? E o mercado chegou a trabalhar com 5, 6 de alta, né? Tava mais alto, agora tá fazendo lucros diários, né? O day trade, né? Agora da 1h30 às 2 da tarde, mais ou menos, que ocorre. Mas também notícia dos campos americanos. A safra está andando por lá e o pessoal que tá, o Pro Farmer lá, no caso, não está mostrando milagre de safra. É uma safra regular, condição de clima regular, ou seja, tudo regular. Sim. Que dá sinais de que as projeções do USDA aí, elas estão muito perto da realidade, que o USDA apontou 116,8 milhões de toneladas, né? Então, é uma safra 2 milhões de toneladas a menos que o ano passado, porque está com uma área 1,5 milhão de hectares a menos. Então, isso está dando suporte, é sinal de que a safra americana ela não vem gigante e o mercado ele está segurando bem, aí acima de 10,10 no setembro e aí tentando ir perto dos 10,90 lá no maio, aliás, no julho 26, João, é isso aí, mas não consegue furar os 11 e segurar também o julho, que é a posição importante que a gente coloca, né? Acima de 11 é importante para fazer opção de mercado para garantir cotação futura, né? Sim, mas os americanos, os produtores de soja dos Estados Unidos estão nervosos. Olha a manchete da Investing hoje. Eles estão pedindo para o Trump fechar logo o acordo com a China e voltar a comprar a soja dos americanos. Por enquanto, só a manchete. Produtores de soja dos Estados Unidos pedem que Trump faça um acordo de compras com a China porque eles não aguentam mais. Só nós que negociamos. João Batista, é a pressão, né? Isso faz parte do jogo, né? Mas essa nova fase de negociações, em princípio, tem até outubro, né, para definir. E a safra americana está andando, né, efetivamente, né? A colheita vai começar as primeiras lavouras daqui umas 3, 4 semanas. Então, quando chegar outubro, que é a colheita efetiva da safra americana, aí sim, provavelmente vai chegar o acordo e quando chegar a hora dos embarques, provavelmente vai estar tudo certo e eles vão seguir embarcando soja para os chineses, né? Para nós, João Batista, é importante que siga essa situação aí, pelo menos mais 2 meses, para a gente ter
conseguir colocar no mercado internacional o máximo de soja possível, porque depois deve dar uma acomodada no mercado doméstico, né? Porque daí China vai ter que comprar soja americana e sai daqui, né? Isso que é o importante para o produtor. Por isso que o produtor está fazendo negócio aqui dentro e o mercado de balcão chegou ao melhor momento do ano, né? Então ele superou ontem que estava e hoje está 50 centavos melhor e dentro do melhor momento do ano novamente. Então é aquele cavalinho encilhado passando, né, Davi? Tá aí o bicho velho, o cavalinho encilhado, justamente porque estamos aí com posições em alguns locais perto de 130 ali, com condições de chegar perto do Porto Rio Grande, né, que seriam os melhores balcões aí no mercado, e na região de Ponta Grossa, no Paraná, também perto disso. Então o mercado de balcão está no momento importante para o produtor, e o produtor está vendendo e fazendo caixa, comprando insumo, tudo acontecendo aí nessa semana, João. Cavalão, né? Como eu sempre digo, né? Balançando as carnes do Vlamir. Viu, Vlamir? Me dá uma antecipada aí dos prêmios para que o pessoal... Pessoal, antes de negociar, já que vocês estão negociando, deem uma bicadinha lá no clube, porque você tem os prêmios dos portos e os prêmios a futuros. Duas tabelas de prêmios exclusivas da Brandalize Consulting lá dentro do clube. Como é que você faz? Olha o telefone aí para você mandar um zap para a Dona Leia e entrar como mais um suporte, mais um integrante do Clube do Tempo e Dinheiro. 19998132915. É mandar um zap, não quero entrar. E ponha. E vai lá conferir as nossas informações antes. Ô, Vlamir? Pode falar, João. Eu estive lá em Minas Gerais, lá no pessoal do café, e aí conversando, rapaz, nós estamos com uma audiência fantástica, Dom Vlamir. É só a gente viajar que a gente percebe o carinho e a nossa presença junto aos produtores. Que bom, hein, Vlamir? É por isso que o pessoal, esse ano, pelo menos você ontem até destacou isso, esse ano o pessoal está vendendo conforme a necessidade e a presença do cavalinho. O pessoal está presente no mercado. Graças a Deus, né, Vlamir? Exatamente, João. Esse ano, pelo que a gente está acompanhando, não é que as cotações estão boas, que nem o produtor já teve nos anos anteriores, mas o produtor está negociando a maior parte dos volumes negociados com o prêmio dentro dos melhores momentos do ano. Então, aproveitando o prêmio. Está acontecendo, João. Tá. Você estava falando dos prêmios aí, só para dar um spoiler. Sim. Agora de manhã me falaram que teve negócio no setembro agora, mês que vem, né? A 185 negociado. E teve negócio no julho 26 aí. Teve negócio a 62 pontos acima de Chicago, João. Então, Chicago está 11. Julho. Então você pega, ó, perde 11 mais 60, dá 11,60. Então, dólares é uma por posição bushel. boa para julho 26. O que daria quanto reais aqui, Vlamir? Você que é bom de conta? Olha, dá na faixa de R$140, 142 aí no Porto, aí, dependendo do momento do dólar, né, João? Então, Entre no acima clube. de 140 no Porto é interessante para o produtor também, porque no pico da oferta é bem provável que nós vamos ter muita soja no ano que vem. Como a maior parte não foi negociada, vai deixar para vender na boca da colheita. Isso é importante o produtor saber. Tá, vou pedir um vídeo que o Sérgio fez uma entrevista muito interessante ontem com o presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon, porque ele considera que a moratória da soja veio restabelecer a justiça para os produtores lá do Mato Grosso, lá do Mato Piba. Por quê? Porque está premiando quem segue o Código Florestal, que são as leis brasileiras ambientais. Nós batalhamos tanto pelo Código Florestal e veio uma moratória da soja estabelecida, pressionada pelos ambientalistas da Europa, para prejudicando todo o nosso avanço, a nossa produção. Agora está restabelecida a verdade, a justiça, e nós vamos mostrar para você agora um trechinho da entrevista que o Sérgio Braga fez com o Maurício Buffon. A íntegra está no nosso site, nas nossas mídias, mas veja um trechinho da opinião do Maurício Buffon. A ProSoja vem trabalhando nisso aí há muito tempo, principalmente a ProSoja Mato Grosso, que é a maior impactada, né, os produtores do Mato Grosso. Então, eles trabalharam muito firme nisso aí há muito tempo, mas aí de uns 2 anos para cá que realmente as coisas foram engrenando, né? É uma ação que começou há muito tempo atrás e de 2 anos para cá se intensificou. A classe política, principalmente os deputados federais do Mato Grosso, ajudaram muito para chegar nesse cenário que hoje a moratória está sendo colocada em xeque, aí as empresas vão ser impactadas financeiramente se eles continuarem cobrando
do produtor isso aí. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de soja desmatado, de áreas legais, de áreas com toda a legislação brasileira, respeitando o Código Florestal brasileiro, com todas as leis brasileiras. Nós não estamos falando quem está fazendo algo errado, quem fez um desmato ou quem fez uma conversão de área ilegalmente. Nós estamos falando de um produtor que cumpriu toda a legislação brasileira e, mesmo assim, ele estava sendo impactado por uma lei, por um acordo entre compradores do produto aqui dentro, interno, do produtor brasileiro e os compradores lá fora da Europa. Os dois decidiram fazer isso para travar o desenvolvimento da sojicultura no Brasil, e os produtores estavam pagando a conta. Os municípios, inclusive, aonde foram convertidas essas áreas, posterior a 2006, aí, que é quando foi colocada em prática essa lei, estava sendo impactada. Então, nós estamos falando daquele produtor que buscou o Código Florestal brasileiro, que foi feito em 2012, fez toda a conversão, toda a parte burocrática, respeitou a APP, respeitou reserva legal e, mesmo assim, estava sendo impactado negativamente na hora dessa comercialização. Muito bem, parabéns ao Maurício Buffon, o pessoal da ProSoja Brasil, o pessoal da ProSoja Mato Grosso batalharam muito por isso. O Wilson Redivo, lá de Sinop, foi um grande lutador e conseguimos liberar essa moratória da soja. Vlamir, para quem está chegando agora, nós vamos para o milho, mas antes, passe a régua no mercado da soja desta quarta-feira. Olha, João Batista, nós estamos vendo aí que a semana está boa para o produtor, semana de cavalinho encilhado, a relação de troca de soja pelos insumos está melhor aí nesse momento, então o produtor está aproveitando e chegamos a 121,5 milhões de toneladas de soja negociada, João. Então o ritmo dos negócios segue forte. Muito bem, vamos agora ao mercado do milho, começando pelas cotações do milho americano na Bolsa Americana. Está de lado também igual a soja, o milho setembro 3,79,5, dezembro 4,03, março 4,21, maio 4,31. Agora, milho no Brasil, base Campinas na B3, no vermelho. E vermelho forte, hein? O setembro recua para 65,83. Anteontem tinha dado uma puxada no final da tarde, jogou o milho para cima, mas hoje está recuando, devolvendo. Então, setembro R$ 65,83. A saca para novembro 68,62. Janeiro 70,87. O março 73,10. Está querendo perder os 73, hein? Um recuo de 0,77, base Campinas, não, Vlamir? Olha, João, pegando a B3 aí, a B3 está muito parecido com os portes, né? Os portes estão muito parecidos com esses números aí. Porque no mercado interno segue lento, né? O pessoal da área de ração não está muito apressado em comprar. O setor de etanol já está coberto com bom volume de milho comprado, também não quer carregar muito estoque, né? O problema do milho que está meio travado nos negócios, principalmente para a demanda interna, é a questão do custo do dinheiro, né, João? Os juros altíssimos para carregar estoque. Daí ninguém quer carregar estoque sabendo que tem ainda mais de 50 milhões de toneladas na mão do produtor. Então isso dá uma tranquilidade para os consumidores nesse momento. Por isso que a B3 segue de lado, levemente negativa, porque hoje também temos uma leve queda no dólar, né? Pela manhã ele estava levemente negativo. Então isso pressiona um pouquinho a B3, mas ele também não tem muito espaço de muita queda e aparentemente também a B3 no curtíssimo prazo não mostra muito fôlego altista, né? Segue na calmaria. Lá em Chicago hoje ele começou o dia negativo, né? Porque as lavouras vão bem nos Estados Unidos, vai confirmando uma grande safra, mas também teve negócio, né? O USDA confirmou aí venda de milho, se não me engano, para a Colômbia, milho para o México. E isso deu uma viradinha no jogo, né? O mercado do milho aí, há uns 20, 30 minutos atrás, estava com todos positivos, agora levemente positivo, mas também suportando bem, né? Com exceção do setembro, os demais meses todos acima de 4 e tentando segurar o julho 26 aí perto dos 4,5. Então, os fundamentos do milho de longo prazo são positivos, né? Paga 10% a mais que o curto prazo. Ô, Vlamir, ontem lá o pessoal lá de Machado, lá em Minas Gerais, o pessoal me cercou para saber onde vai o preço do milho, essa pergunta que eu lhe faço. Mas uma observação, viu, Vlamir? Você sabia que aquela região das montanhas de Minas produzem muito milho e muita soja por causa da altitude, cara? E tem, né, as neblinas da manhã,
irrigando o milho, irrigando a soja. Soja lá é de 80 sacas para cima com facilidade, viu, Vlamir? Agora, sim. Agora sim. João. Fala, pode falar. Não, só para comentar aí, já que você pegou o teu gancho aí, essa região que se chama aí das montanhas é excelente por causa da altitude, né? Para milho e soja, são duas culturas que gostam disso, né? Tem uma noite amena, a temperatura, durante o dia calor, tem umidade, né? Tem aquele orvalho que ajuda também nos períodos mais secos. E aí sim, potencial altíssimo para milho, para soja, para a produção de sementes também importante ali naquela região. E o produtor tem melhorado muito por ali, né, João? O produtor cada dia mais profissional, né? Não só na produção, como também na comercialização. Ali que é uma região cafeeira, o coração do café, esse ano até que melhorou com essa subida dos preços desde o ano passado, a produção café, né? Do café. Mas até então, os grãos estavam badando de 2-1 nos cafés ali daquela região. Veja você, né? Porque a produção dos grãos deu uma acelerada lá em cima. Agora, Vlamir, passando a régua no milho, porque daqui a pouco eu vou falar com o Robson Poloto da G-Trade, o estrategista da G-Trade, o que fazer nesse instante com o milho. Mas o milho está dando essa baixadinha, mas há uma expectativa que ele melhore mais à frente? Essa é a pergunta. João, o milho ele vai evoluir aí no restante dos próximos meses. Para o produtor é mais importante segurar esse milho para vender aí mais no fim do ano do que tentar forçar a venda agora. O que o produtor está fazendo e está dando certo é vendendo soja para comprar insumos e deixando o milho para fechar mais para frente, aí quando o mercado estiver melhor. E as cotações da própria B3 de Chicago mostram, né? Na virada do ano, o milho vai estar pelo menos uns 10% melhorado frente ao curto prazo. E aí isso é importante para o produtor, né? Valorizar esse milho. E no momento o que a gente está vendo é mais movimento de entrega de contratos antigos do que efetivamente negócios novos. Muito bem, então daqui a pouco o Robson Poloto, o estrategista da G-Trade, vai dizer para a gente o que fazer diante dessas informações do Vlamir Brandalize. Trabalho feito, pode passar no caixa, pegou a diária de hoje, vamos em frente, Vlamir. João Batista, amanhã nós vamos falar diretamente de Bagé, lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Amanhã nós estamos lá ao meio-dia, vamos almoçar em Bagé amanhã já. Não esqueça a gaita, hein? À tarde tem aquele show até amanhã, do Vlamir Brandalize. Até amanhã, do Rio Grande do Sul amanhã. E vamos em frente, Dom Vlamir Brandalize, um grande abraço. Bom, antes do Robson Poloto da G-Trade, deixa eu chamar aqui os preços do trigo, depois tem os hortifrutis, preço do leite, principalmente com o Sérgio Braga. Então o trigo em leve alta, lá em Chicago, o trigo americano setembro, o contrato lá em setembro, $5,02, dezembro 5,25, março 5,43, maio 5,55,5, alta de 3 centes em média para o trigo americano. Vamos ao Sérgio Braga para saber das notícias do HF. Hortifrutis no ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Do CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor, captado no mês de junho e pago ao produtor na tela, Gleidson. Ao produtor do Paraná, a média do litro a R$ 2,73 mais 94. Ovo branco na Grande São Paulo, a caixa de 30 dúzias CIF, a R$ 163,23. Batata padrão Ágata, de primeira, o beneficiador no Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, a R$ 27,00 o saco de 25 quilos. O tomate italiano 3A no atacado, em Campinas, a caixa de 20 quilos, a R$ 102,50. E a laranja para a indústria aqui em São Paulo, a caixa de 40,8 gramas, 40 quilos de 800, a R$ 47,00 mais 39 centavos. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPE, o apoio da LS Tractor. João Batista. Muito bem, vamos falar de estratégias. O que fazer, né? O Vlamir acabou de dizer assim, que o pessoal está vendendo soja para comprar insumos, né? Troca e tal. E esperando o milho subir, mas vai ficar esperando, olhando, como é que faz? Né? Fica esperando, o cavalinho passa. Qual é a operação que o produtor tem que fazer para aproveitar os melhores momentos? Vender milho agora, esperar subir, fazer uma put, uma proteção. O que é uma put? Como diz o nome, é uma proteção daquele preço. Tem que assegurar o preço. Ontem estive lá em Machado, falando com os meus amigos, que apesar ou por causa da subida forte do café,
O café está nas máximas, mas tudo que sobe desce, foi a essência da minha palestra. Então, assim, garanta a subida, garanta no papel, nos contratos a futuro no papel e deixe o grão livre. Isso serve para café, serve para boi, serve para soja e serve também para o milho. Então, o foco agora é estratégias para o milho base B3, milho brasileiro na B3. Está conosco o Robson Poloto, da G-Trade. Boa tarde, Robson. Tô na escuta, João. É isso aí, garotinho, em QAP. Então, Robson, a questão é a seguinte. Então, o pessoal, segundo o Vlamir, está vendendo soja para comprar insumos. Aliás, o Vitor Caso vai explicar isso para a gente, o nosso acompanhador da venda na hora certa. Mas no seu caso é o milho. Como é que se faz na prática? Está certa essa operação? Segurar o milho para deixar o físico subir? Como é que é a operação? Tá sim, João. A nossa opinião não é de hoje, né? A gente vem batendo nessa tecla aí. Você segura o milho e aproveita a curva da B3 para tomar uma proteção. Se não subir, você está protegido. E se subir, ótimo, você está com o físico na mão para vender. O que a gente tem dito, lá na frente ele já subiu na B3, então você está com 73, esses dias bateu 75, né? Você falou do março. E isso aí é uma alta significativa perante os preços de hoje, porque o preço de São Paulo mesmo está R$ 63,80, que é o preço indicado pelo CPE. Então você está quase R$10 acima ainda para esse período. Ainda possibilita a proteção de preço. Melhor do que você vender hoje e colocar o dinheiro no banco. Ainda mais você com a soja aí. Quem tem soja, né? E os prêmios estão bons. Pode aproveitar essa soja aí para comprar os insumos e carregar esse milho por mais tempo. Obviamente você carrega ele seguro. Porque se você carregar ele simplesmente sem nada na mão, você está especulando. Vender e botar dinheiro no banco. Meu Deus do céu, com esse Flávio Dino aí querendo causar confusão. Agora, o Gleidson, põe para a gente aí a B3 para a gente refrescar a memória do pessoal e fazer o cálculo. Então, aí, o Robson, março, 73,10, esse é o nosso foco. Então, assim, o que seria, né? Vende o milho hoje, põe dinheiro no banco, deixa os juros entrarem, não é o caso. Então, como há uma tendência, segundo o Vlamir Landalista está dizendo, de aumento da soja mais à frente, então segura o milho físico e, como o seguro não é garantido, a gente fala, né? Ninguém tem certeza, faça uma put para evitar uma queda, é isso? Ô, João, o desenho é perfeitamente esse, porque você tem que considerar que o dólar está mais fraco que ano passado. Ano passado, que ajudou muito esse milho a dar aquela arrancada, a gente já vinha avisando desde outubro, novembro, que ia faltar milho. Porque a safra quebrou bastante no Brasil, tá? Ano passado, e o dólar vinha arrancando forte e as exportações estavam mais fortes. Esse ano a gente tem uma safra maior, a gente tem a safra dos Estados Unidos que está muito maior, um dólar mais fraco. Então, milho pode subir? Pode, mas é tão forte quanto o ano passado? Não, não é tão forte quanto o ano passado. Só que a Bolsa já está te possibilitando bons preços futuros. Inclusive, já vou chamar mais uma atenção. Quando você olhar para setembro de 2026, tá? A conta da B3 está melhor do que a venda física. Tá? A gente já fez negócios na 163, tomando seguro para o ano que vem, que garante preços superiores ao que você tem de comprador. O pessoal está tentando comprar lá em cima na 163 a 42, 41 a 43 reais, tá? E você consegue aí, via B3, 46, 47, né? Protegendo. Então, você consegue 46, 47, você vai gastar 3 para proteger, vai te deixar em 42, 43, só que toda a alta ainda é sua, né? E se você fez uma venda, acabou ali. Então, duas dicas. A primeira, o telefone que está aí embaixo, que você está vendo aí, que é o 199-7110-8610. Esse é um telefone do nosso assessor de investimento, credenciado pela CVM, que é o Fernando Sofiati. Um cara que tirou uma nota quase que máxima lá no exame da CVM. Ele está lá à sua disposição para te dizer quanto custa a operação, porque esse é o primeiro recado. Bacana pegar aqui, solta lá, como diz o Robson, mas quanto custa essa operação? O prêmio, quanto é o prêmio? Ligue, e esse telefone, essa sua ligação, ninguém cobra nada, é de graça, o Fernando está lá para te atender. A gente fez essa estratégia, a gente desenhou esse serviço para que você seja muito mais bem informado. Então, nesse telefone, 199-7110-8610, é um telefone para você tirar o prêmio. Quanto custa?
beleza? E cada prêmio ela corre de acordo com o preço do contrato. Então, você está evoluindo, o prêmio pode subir, pode cair. Então, antes de você operar, você tem que saber o valor, para saber se deu margem, se dá vantagem. Agora, a segunda alternativa, a segunda informação, eu vou pedir para o Robson colocar novamente a B3 no ar, porque eu tenho só os 4 vencimentos, até março de 26. Mas você falou também em novembro de 26, é isso? Julho. Julho, muito bem. Ah, não, perdão. É julho e setembro. Julho e setembro, você falou em setembro. Que é a colheita 2026, né? Então, aí tem uma outra dica. Quem não está acostumado tem que saber a diferença entre o preço básico de hoje, tira a frete, essas coisas todas, e vê o preço de bolsa. De repente, a bolsa está melhor do que o físico. Foi isso que você falou, Robson? Exatamente, João. A bolsa está tão melhor que o físico para o futuro, porque o comprador ele tem que se proteger, ele corre o risco de você não entregar, ele corre o risco de fazer o hedge lá na bolsa e ter que ficar margeando. Então, você assume esse risco de tomar o seguro para si e não vender, que eu digo que não é um risco, né? É uma segurança. Então, você garante que seu preço lá na frente está no preço que o comprador quer pagar hoje, no mínimo, e ainda participa de altas porque você não vendeu. O que o Robson está dizendo é o seguinte: tomar é comprar. Então você deixa o milho. Primeiro, você deixa o milho físico protegido, você não faz nada com o milho, espera. E aí você toma, ou seja, você compra um contrato de milho na posição que você quer, setembro do ano que vem, julho do ano que vem, março do ano que vem. Você compra. Ele é seu, é equivalente a milhos físicos. Aí você compra para vender, aí você vende na hora que você quiser, ao final do contrato ou 1 minuto depois. Começou a mudar a posição, você muda também. Olha que maravilha. Então você acompanha o mercado e ainda deixa o grão paradinho ali. Essa é a essência desse mercado de opções, que eu luto muito em divulgar isso. Estive ontem, como eu disse, lá em Machado, Minas Gerais, dizendo: essa é a ferramenta desenhada para o produtor, porque ele não é especulador, ele tem o produto para proteger e ganha com a variação dos preços. Proteja os preços. Deixa o milho lá, deixa o café ali, deixa o boi ali. Essa é a essência desse mercado chamado opções, né, professor? É isso que a gente entende, João. Você mesmo falou que, não está gostoso de vender e colocar o dinheiro no banco. O agricultor fica mais seguro com o café na tuia, né, igual esse pessoal de Machado falou para nós. Fica mais tranquilo, muitas vezes, com a soja, o milho lá na cooperativa ou no próprio armazém, hoje em dia, do que o próprio dinheiro no banco. E até porque o futuro está pagando mais do que o juro do banco. Então, por que você vai colocar no banco? Mantém ele no seu armazém, ou na cooperativa, onde for, e toma um seguro lá na frente. Você já está capitalizando esse juro que existe, esse aumento que o mercado está proporcionando. E sem o risco, né, de uma venda antecipada, porque o risco de uma venda antecipada, querendo ou não, pode ter um problema climático, né? Às vezes, e aí a gente sabe que tá no tempo, né? Aí não tem o milho para entregar, ou como a gente notou ontem, constatou ontem, o pessoal não tem o café para entregar, dá o achalte, imagine isso. Então tá, agora, porque esse telefone embaixo é um telefone de graça, é um gratuito para você consultar quanto custa a operação. É interessante a margem. Então, 199-7110-8610, ligue para o Fernando, é de graça, e tire o valor da operação. Robson Polotto, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente, até a próxima. Vamos em frente. Muito bem. O Robson me acompanhou lá nas palestras lá de Machado para alertar aos produtores que tem essas alterações, essas oportunidades. Muito que bem, agora vamos falar de café, já que estivemos na área de café. Vamos ver, ontem subiu forte o café, as explicações o Bruno Labs vai entregar para vocês e as cotações do mercado de café com Sérgio Braga, no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mais um dia de alta para o mercado do café, tanto em Nova York quanto em Londres. Nova York tem negociações em andamento, mas vamos dar uma olhadinha no que acontece primeiro. No fechamento com o café robusta na Bolsa de Londres, nós temos uma tela mostrando exatamente o que aconteceu lá com o café robusta, alta de 4,83%, mais um dia de forte alta para o café robusta em Londres a 4.000.
$642 por tonelada. Quanto ao café arábica na Bolsa de Nova York, nesse momento, segue com alta de 1,11%, dezembro a 352,93. Demais posições, vamos dar uma olhadinha também? Tem um delay ali, mas setembro, 360,50, 1,21 de alta. Dezembro, 352,40, alta de 0,96%. Março, a 342,60 por libra-peso, 1,06% de alta. E o maio, 334,75, sobe 1,19%. Na B3, sacas em dólares, também alta de 0,98% para o dezembro, a $433,95 é o café na B3, a saca, e o março a $434, mais 5, alta de 1,77%. Mais um dia destilingado para o café robusta. Em Londres, alta para o café arábica no mercado de Nova York. O que está acontecendo no mercado do café? Bruno Labs, boa tarde. Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? 20 de agosto e o que nós vimos ontem foi mais um rally nas bolsas. É, um rally de alta. Incrível! Subiram bem e com bom volume nas negociações. O Arábica fechou com 4,5% de alta, enquanto que o Conilon fechou com expressivos 6% de alta. Mercado físico segue extremamente travado por conta dessas altas. Um dado que saiu, que é um pouco alarmante, lá do Instituto NOAA dos Estados Unidos, o Instituto de Meteorologia, eles disseram que existe, pessoal, quase 60% de chance de nós termos laninha nos meses de outubro, novembro e dezembro, trazendo chuvas abaixo da média justamente no centro-oeste do Brasil, que, por coincidência, abriga o maior parque cafeeiro de quem? Do Brasil. Pessoal, falta de chuva, 60% de chance de chuvas abaixo da média justamente nos meses após as floradas, aonde a água é fundamental para garantir uma boa produtividade em 2026. Esperamos de coração que eles estejam errados, não é mesmo? Mas isso tudo é mais uma cereja nesse bolo chamado mercado de café. Fazer o quê, né? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Temos duas manchetes, destaque sobre o mercado do café e o clima da Bloomberg Linha. O Avô Café reduz estimativas para a safra de café no Brasil em razão da seca. Seca prolongada vai impactar a produção do ciclo 25-26 para 34,4 milhões de sacas do café arábica. Já também a revista da Cafeicultura fala sobre a geada dos dias 10 e 11 de agosto, que comprometeu cerca de 412 mil sacas de café nessa safra 25-26. Aponta Expocacer. O levantamento inicial aponta que 57% dos produtores monitorados sofreram danos e as equipes voltam ao campo para avaliar os impactos em áreas não atingidas pela geada. Expocacer, portanto, fez esse levantamento a respeito da geada do dia 10 e 11 de agosto. João Batista Olive. Expocacer, onde foi que pegou a geada? Né? Assim, duas constatações. Isso pegou mais lá em cima no Cerrado Mineiro, mas a gente percebeu que as geadas deu umas lambidas lá na região de Machado, deu umas queimadas, né, umas sapecadas nas folhas de cafés também na região de Varginha. As bananeiras foram as que mais sofreram nas baixadas, né? Não foi tão grave lá embaixo, mas em cima sim foi acentuado e houve essa redução. E também os estoques estão baixíssimos, por isso a explosão de preço. Falando em preço, o Pedro Braga, o nosso TI aqui do Tempo e Dinheiro, ele já está organizando a alteração nas cotações para a gente transformar café Londres, café Nova York em reais, né? A gente fica falando libra peso e tal, o produtor fala, poxa, que confusão. Então vamos transformar libra peso, vamos transformar em reais por saca. Isso é uma maravilha. Aqui a gente luta para o produtor ser muito bem informado. Vamos dar uma passadinha, daqui a pouco o Vitor Caso dá uma passadinha rápida, como é que está o andamento da nossa enquete. Atualizando 622 votos, quem está ganhando? O que pode acontecer com a decisão do Flávio Dino ao enfrentar as sanções americanas? 1.
Ele pode blindar o STF 13%. Ou 2, quebrar os bancos, quase 30%, 29% das alternativas. 3, como quer o Lula e quer o Flávio Dino, que não, pode fortalecer a soberania. Ou, a que está ganhando, a alternativa 4, o Flávio Dino também ganhar uma Magniste pela cabeça, com 51% dos votos. Pessoal, vocês, de novo, hein, vocês estão nas outras plataformas, entre no YouTube rapidamente, me ajude aqui a definir aqui a orientação editorial do Tempo e Dinheiro. Vote na nossa enquete. O que pode acontecer com os bancos? Ou o Flávio Dino ganhar uma Magniste, hein? Depois nós vamos dar, finalmente, vamos fechar essa enquete ao final do programa. Vai continuar, continue nos apoiando, você tem 10 minutos para votar na nossa enquete. Muito bem, vamos voltar aqui às nossas negociações, orientar o produtor para o mercado. Temos os prêmios lá no clube, temos as informações dos nossos analistas. Entrou agora o Robson Polotto, falou antes o Vlamir Brandalize, e agora? O Vlamir não disse? O pessoal está vendendo a soja, né, que está estocada, para comprar insumos, fazer dinheiro para comprar insumos. Qual o insumo? Qual é o momento de comprar ou seria também momento de vender? Vender não, agora é momento de comprar. Vamos confirmar isso com o Vitor Caso, nosso especialista no sistema Venda na Hora Certa. Vitor Caso, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí. Sempre um prazer estar participando do programa com vocês, hein? Vitor, no seu sistema de venda na hora certa, tá? O pessoal está vendendo na hora certa ou na verdade não, né? Está comprando na hora certa, né? Compra e venda anda junto, né, João? Acho que o segredo para comprar bem é a gente casar isso com uma venda de olho na relação de troca. Então, ali o Brandali estava falando, o pessoal tem produto estocado, né? E com a valorização agora, você gasta menos sacas, né, para comprar aquele mesmo insumo. E algumas coisas dando oportunidade, né? Sulfato, super simples, cloreto aí, alguns produtos que estão um pouco melhores na relação de troca, mas não porque eles estão necessariamente caindo muito, mas porque a soja tem recuperado e nós estamos no melhor momento do ano até agora para a soja, quando a gente olha, e também quando a gente olha aí para milho, né, parece, eu vinha falando em alguns programas aqui, mas o fundo do poço parece que já passou, né, João, para o mercado físico. Do milho, você está falando? O milho já passou o fundo do poço no mercado físico, né, começou a reagir já nas principais praças aí. Tá, mas aí sim, o produtor, a safra vai começar daqui a pouquinho, né? Já os ipês amarelos estão dando sinal que vai chover, a chuva vai entrar, o pessoal está preparado. O pessoal já está preparado, os insumos já estão comprados, já estão nos armazéns, Vitor? Ainda tem pouca coisa negociado quando a gente olha para milho 26. Soja praticamente já fechado, né? Eu acho que quem tinha alguma coisa para decidir ainda, talvez ali o Rio Grande do Sul, um estado um pouco mais atrasado, por condições de crédito, por clima. Um mercado que tradicionalmente é mais tarde, mas esse ano também um pouco mais atrasado por causa dessas dificuldades em crédito do mercado que entra um pouco ao final, vamos dizer assim, participando esse ano, né? Mas fora isso, eu acho que de resto a gente poderia considerar que o mercado andou bem e tem andado bem esse ano aí, dando bastante oportunidade para o produtor, sempre de olho aí também para formar custo nas relações de troca, né, João? Tá. Agora sim, você tem uma participação conosco aqui, você é nosso parceiro do Tempo e Dinheiro, uma participação semanal, mas muita gente precisa fazer, ter um acompanhamento nesse instante. Como é que ele faz para ter a sua orientação como consultor de compra e venda, Vitor? Pode seguir aqui no canal, né? Acho que isso é importante. Também lá no Instagram, no @VictorCaso, pode mandar mensagem lá, quem está vendo lá, ou então entrar em contato com o pessoal do Tempo e Dinheiro, eles encaminham para nós, quem está no clube, principalmente, né, João, tem acesso para estar tendo essa informação aí e tendo um acompanhamento mais próximo. Vale destacar, João, um movimento que eu vi, já tem acontecido há alguns meses e continua, das fábricas comprando muito da mão para a boca, e isso trazendo preços melhores aí no interior. Então, fábricas de soja que não estão com margens tão boas, não estão fazendo estoques longos, elas estão comprando aí no curto prazo, executando, e isso tem trazido boas oportunidades de negócios individuais em fábricas. E o produtor tem que estar atento a isso, principalmente na cobertura de planta, porque se a gente está agora em agosto, né, em janeiro entra a soja, por exemplo, a fábrica não vai esperar lá até janeiro, ela vai construindo 2, 3 meses de antecedência ali as compras dela para a chegada da safra nova. Então,
muito importante nas regiões onde o produtor tem fábrica de soja, estar atento a essas oportunidades agora no mês de setembro, eventualmente até ali outubro, primeira quinzena. Provavelmente depois disso, as fábricas já vão ter um estoque ou uma leitura melhor de mercado, se vai ter uma soja em janeiro, se vai ter um bom plantio, se não vai, né? Dependendo de como vai ser o clima nesse arranque inicial de safra, mas isso tem trazido boas oportunidades e deve continuar trazendo ainda nesse mês no interior para o produtor que tem condição de fazer negócio com indústria de soja. Só para encerrar, e o frete, como é que está em termos de frete? Então a gente começou a recuar, né, João? A gente cai agora no período de entre safra e isso favorece bastante a conta para nós aí. Então acho que a janela também é oportuna. Baita serviço do Vitor Caso, renovo a oferta para você. Nós estamos montando aqui, cada vez, a todo dia, a gente está melhorando o nosso sistema de apoio a você na comercialização. E o caso do Vitor Caso, né, o Vitor Caso, o caso do Vitor Caso, ele tem esse serviço para você. Tem o Vitor como um consultor para você comprar e vender. O sistema Venda da Hora Certa com o Vitor Caso à sua disposição. O homem que não cria caso. E vamos em frente, Vitor. Até a próxima. Show de bola. Obrigado, João. Boa tarde a todos aí. Uma boa semana e bons negócios. E vamos em frente. Antes de ir para a pecuária, vamos dar uma piscadinha na nossa enquete. Como é que nós estamos indo? Cadê o homem da enquete? Está aí? Vamos saber se o pessoal está votando. Não, esse era anterior. Já tem mais gente votando, mas tudo bem, está aí. Nesse instante, blindar o STF, 13%, quebrar os bancos, 29%, fortalecer a soberania, 7%, e ganhar uma Magniste, isso no caso do Flávio Dino, 51%. Ele vai acabar, quer defender o Alexandre, vai também tomar uma Magniste. Aliás, de tomar, olha a manchete antes da pecuária, olha a manchete que está aqui, que nós estamos recebendo agora, que o Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, está dizendo com cheio de rompança que o Nicolás Maduro reage aos Estados Unidos, diz que nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela. A informação embaixo. 3 navios de Trump têm mais poder de fogo do que toda a marinha da Venezuela. Gente. Bom, vamos lá. Notícias da pecuária no ar. Sérgio Braga. O mercado encontrou estabilidade nas negociações, nos preços, a indústria ofertou um pouquinho mais e, de alguma forma, os mercados se movimentaram nesta quarta-feira. Agora, lá na B3, o que a gente observa desde a abertura das negociações eram negociações mistas agora do lado positivo. Todos os vencimentos, inclusive o setembro que vinha apresentando queda, agora sobe o agosto a R$ 311,75, alta de 0,24%, setembro a R$ 320,50, mais 50 centavos, outubro R$ 325,95, novembro R$ 329,60, alta de 0,56%. Mercado físico, vamos lá, as praças de comercialização, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 303,50 a prazo, já descontado. Boi comum, noroeste do Paraná, 305,50. No Rio Grande do Sul, região oeste, o quilo a prazo, 9,85. Em Pelotas, 9,90 também no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Sul da Bahia, ou Bahia ao Sul, R$ 276,00. Oeste da Bahia, R$ 283,50 no aprazo. Sudeste de Rondônia, R$ 268. Alagoas, R$ 285,00. Tudo isso a prazo, boi comum já descontado, segundo a Scott Consultoria. Direto agora ao CPEA, Luiz Gustavo Sussumo está conosco para comentar o mercado do boi gordo. Boa tarde, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, essa semana a gente tem observado aí o mercado do boi gordo bem negociado, né, no sentido daquele cabo de guerra, né? Alguns pecuaristas resistentes com os preços que os frigoríficos têm ofertado e os frigoríficos também, né, com uma posição um pouco mais firme nos preços que eles colocam no balcão.
o que a gente tem observado é que muitos frigoríficos grandes já se programaram para oferta um pouco mais restrita nesse período de agora e fecharam muitos contratos, né, muitas vendas de boi a termo, e por isso ficam um pouco mais abastecidos. Mesmo com as escalas mais curtas, na maioria das negociações de balcão que a gente tem observado, essa menor pressão de compra em grandes players tem feito com que a arroba tenha uma certa lentidão de reagir positivamente, né? Outra pressão que a gente tem observado para os preços, né, é a liquidez da carne no mercado doméstico, né, no mercado interno. Mesmo com as exportações bem aquecidas, a gente já está indo para um período de segunda quinzena do mês, as vendas da carne ficam mais lentas, né, e isso acaba pressionando os frigoríficos também nas negociações do boi gordo. Ontem, o indicador de CPEA, Exalc, né, ele teve uma leve valorização de 0,23%, fechou a 307,75. Isso muito formado por conta, né, dessa posição firme dos frigoríficos que tem negociado aí nas faixas de 310 até 315 arroba. Mas em algumas regiões a gente consegue observar sim que essas escalas mais curtas têm aumentado o apetite de compra dos frigoríficos, que estão batendo um pouco menos, né, para tentar se acomodar nesse mercado, e acabam oferecendo R$5, né, reais a mais, às vezes, nas negociações, para fechar e cumprir essas escalas. Tá? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Igualmente, a equipe do CPEA em Piracicaba, agora direto a Bebedouro, com a Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Olá a todos. Bom, a semana começou com lentidão no mercado do boi gordo, poucas foram as negociações, mas esse é um cenário comum que a gente costuma observar aí no começo da semana. Mas os negócios foram ganhando ritmos, né, já que algumas indústrias precisavam negociar para conseguir compor suas escalas de abates, e nesses casos a gente observou aí preços mais firmes para a arroba, né? Apesar da demanda no mercado interno, ela vem patinando, os negócios vêm acontecendo de forma lenta no atacado, a oferta de animais terminados ela vem ditando aí o ritmo do mercado. Quando a gente considera o preço médio de agosto para a praça de São Paulo, a arroba do boi gordo teve uma valorização de 1,7% em relação ao mês anterior, até o momento, e alta de 29,8% quando a gente faz a comparação anual. E então isso vem favorecendo aí para o poder de compra do pecuarista que faz a engorda. Nós fizemos aqui na HN Agro uma relação, né? Qual é a quantidade de arrobas de boi gordo necessária para a compra de um boi magro, mais um valor aí de milho, né? Uma quantidade de milho, a gente está considerando aqui 700 quilos. E atualmente essa relação está em 15,93 arrobas. Esse valor é 0,9% menor que junho e praticamente estável na comparação anual, com queda de 0,2%. Então, o pecuarista que faz a engorda hoje precisa de um valor menor de arrobas, né, para comprar, então, a reposição, mais a parte de nutrição aí considerando. Então, ele ganhou o poder de compra, tanto na comparação mensal, como em relação ao mesmo período do ano passado. E isso é resultado da maior firmeza da arroba do boi gordo em relação aos dois outros itens. E aí eu chamo a atenção, né, para as oportunidades que ainda existem, né, pensando principalmente aí no mercado de reposição. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Isabela. Obrigado, Isabela, pela participação. O João Batista, começou a chover aqui em São Paulo. O tempo estava firme e agora está chovendo, deu uma goteira agora, né? Goteira. Chuva forte, viu, João? Tá bom. Agora, nesse instante aqui em São Paulo, não estava previsto isso não, calorzão. Tá vamos falar de chuvas também, mas eu quero dizer para o pessoal que nós vamos fechar a tampa, né, da nossa enquete. Então, quem votou, votou, tem mais uns segundinhos. Quem quiser ainda votar na enquete, temos essa possibilidade para vocês, porque nós estamos... Pode fechar, Davi? Pode fechar, Gleidson? Fechando a enquete, vamos mandar para o YouTube para eles registrarem e consolidarem a nossa enquete de hoje. Eu volto a falar com vocês sobre chuva, que o Sérgio Braga me chamou a atenção aqui. O Vanderlei, lá de Rio Brilhante, está gritando comigo, está chovendo aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Que show, disse o Vanderlei. E hoje
a manchete da Folha está dando conta de que as ações dos bancos brasileiros pararam de perder, porque ontem houve um estrago, né? O Flávio Dino resolveu peitar o governo americano, peitar a lei Magnitsky, dizendo que não é justo, tal. Ele tentou fazer um bloqueio, né? Abrir um aceiro nas sanções americanas sobre o Alexandre de Moraes, como se todas as ações não fossem bancos americanos, é tudo americano. E aí os bancos brasileiros perderam 41,3 bilhões de reais de valor só ontem. Agora hoje diminuiu, mas tem uma outra preocupação. Cresce temor de que o Brasil seja retirado do sistema de compensação SWIFT, que é o sistema global mundial de compensações de dinheiro. Imagine, você que precisa vender um boi, precisa ir ao banco, precisa catar, fazer uma operação, chega à noite e não tem operação. Não, nem dá para a gente pensar isso, nem dá para pensar isso. Vamos então, nós preferimos voltar as nossas vistas para a nossa enquete, onde nós perguntamos o que pode acontecer com o Brasil, conosco, com a decisão do Flávio Dino de enfrentar as sanções americanas. Primeira alternativa, resultado final, 673 votos. Ganhou, claro, estourado, a quarta alternativa, que o Flávio Dino também pode ganhar uma Magnitsky igual o Alexandre de Moraes. 51% preferiram ganhar uma Magnitsky. Ou quebrar os bancos, 28%, isso é muito sério. Mas a operação que ele fez, todo esse salseiro é para blindar a ele e aos ministros do STF. 13% das opções de quem votou conosco na nossa enquete. E por fim, como quer o Lula, né, a atitude de Flávio Dino poderia fortalecer a soberania. Essa foi a opção de 6% dos que votaram. 673 pessoas que estavam conosco aqui ao longo do programa nos ajudaram com essa enquete de hoje, que nós vamos subir, né, vamos estar editando e subindo nas nossas mídias sociais. Combinado, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Estamos encerrando. Sérgio Braga, muito obrigado. Boa tarde para você. Temos mais trabalhos para hoje lá no clube. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito do mercado do café. E amanhã a gente está de volta a partir das 12h30, João Batista. Um abraço para você, até amanhã. Muito obrigado a todos pelo apoio. Nossa audiência está maciça, estamos muito felizes, mas precisamos que vocês continuem cada vez mais nos apoiando no Clube do Tempo e Dinheiro. É uma troca. O melhor serviço de informação e você nos apoia para que a gente possa continuar falando cada vez mais alto e mais longe, levando as notícias do Brasil, levando as notícias do agro para quem precisa saber. Obrigado pelo apoio, até amanhã e vamos em frente. Viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.